Curso de Photoshop para iniciantes, começando do absoluto ponto zero, indo rumo ao conhecimento que você quiser chegar. Primeiro link aqui na descrição. Turma, alguns dias atrás eu postei um vídeo tutorial aqui com esse mesmo efeito de desenho integrado a uma foto original. Vocês curtiram muito, o feedback foi extremamente positivo. Cara, eu gosto muito quando isso acontece, tanto que eu deixei uma brechinha no final do vídeo. Caso vocês gostassem e quisessem mais exemplos, eu poderia gravar outros vídeos aqui para o canal também. E é o que eu estou fazendo agora. No primeiro vídeo a gente fez um efeito como se fosse criando uma água descendo da garrafinha e o cara tomando essa água em forma de desenho. Só que agora a gente vai fazer utilizando peças que já contenham na imagem, por exemplo, acessórios, pode ser um relógio, um boné, um óculos, o blazer que a gente vai fazer aqui, tipo o terno, o casaco, o paletó do cara, um tênis, enfim, a gente pode integrar e fazer esse efeito em objetos que já existem na imagem. E também vou dar algumas dicas extras de como que você pode fazer esse efeito. É semelhante ao primeiro vídeo, porém com alguns passos diferenciados para áreas maiores. Legal? Então bora iniciar o vídeo de hoje. Opa turma, então aqui na tela do meu computador eu vou utilizar essa imagem que eu encontrei lá no br.freepik.com. Vou realizar o download e vou fazer em cima dessa foto aqui. Então turma, só extrair a pasta aqui e eu vou abrir direto lá no Photoshop. Então clicando com o botão direito do mouse, abrir com Adobe Photoshop. Show! Então aqui ó, que eu falei no vídeo anterior, a gente pode explorar os acessórios, roupas e detalhes que tem na imagem. Por exemplo, analisando essa foto aqui, eu posso fazer aqui no blazer, no casaco dele, aquele efeito de desenho, e talvez também no tênis aqui ficaria legal. Vamos ver. Então eu vou dar uma acelerada, eu não vou entrar tanto em detalhes quanto entrei no vídeo passado. Então, se quiser ver passo a passo, clica no card, no vídeo que está aqui no card desse vídeo, ou também na descrição aqui eu vou colocar o vídeo anterior. Então a gente realiza aqui em 3 camadas basicamente. Pegando o pincel, a primeira camada é para realizar o contorno onde a gente quer o efeito. E você pode utilizar também essa ferramenta aqui, ó, ferramenta girar visualização, que está na segunda, na subcategoria aqui da ferramenta mão. Clica aqui, você pode rotacioná-la, olha só, para conseguir um traço mais preciso. Então pega a ferramenta pincel, coloca aí um diâmetro que você preferir, aumentar um pouquinho, pegar aquele pincel mais simples que temos lá, colocar uma dureza um pouquinho aqui, 40%, e o tamanho dele bem pequeno. Aí ficou legal. Eu vou diminuir também um pouco o fluxo aqui, deixar em cerca de 60 e poucos opacidade. Ok, criamos uma nova camada, então podemos começar a criar aqui o contorno. Como aqui está preto, né, você pode deixar então um contorno branco que depois a gente altera na versão final. Alt rola o screw para aproximar o zoom, ou Ctrl mais para aproximar bem o zoom aí. E bora realizar o contorno aqui. Aqui ó turma, não precisa ser exatamente certinho, porque fica legal essa pequena distorção da realidade ali, ó. Caso errar qualquer coisa, é só dar um Ctrl Z ou Ctrl Alt Z para voltar várias ações. Até porque, igual no vídeo anterior, eu estou fazendo aqui com a mesa digitalizadora, então o traço é um pouco mais preciso do que com o mouse. Mas você também consegue fazer com o mouse tranquilamente, só ter um pouquinho mais de paciência.
fechando aqui então na parte de dentro, também contornando completo aqui, separando da camisa nesse caso. Você que já está aí com a versão 2018 do Photoshop, CC 2018, vamos testar aqui essa opção da suavização, porque ele fica mais fácil de fazer o rastro, né? Veja só, ele fica mais preciso do que a gente fazer sem ela. Eu vou colocar até maior aqui para você ver melhor como que fica. Ó, você vai arrastando e veja que tem um pontinho, um tracinho que ele vem trazendo com maior perfeição. Ou seja, ele dá realmente uma suavizada no seu traço com o pincel. Então eu vou testar essa suavidade aqui na nova versão. Se você não tiver ainda com a nova versão, testa da maneira normal, que não estava fazendo aqui na parte anterior. Turma, vou dizer assim de primeira mesmo, é que eu tenho a mão meio torta aqui, mas muito melhor, ficou excelente essa nova implementação aqui da suavização na ferramenta Brush, sensacional mesmo. Recomendo você baixar e instalar aí o novo Photoshop, que vale a pena. Então eu vou contornar também esses detalhes extras aqui, ó. Aí ó, que legal, primeiro efeito aqui, a primeira etapa do efeito, ok, a gente realizou o contorno. Agora você pode criar uma nova camada, trazer essa camada para baixo, que essa daqui vai ser a camada da cor principal. E aqui você escolhe, obviamente, uma cor principal para preencher toda essa parte interna aqui do efeito. Então eu vou escolher aqui uma cor já mais diferenciadona, pegar aqui para o fundo, pegar um amarelo aqui, ó, dar um ok. E você pode realizar a pintura de maneira assim bem manualzona, pegando a ferramenta pincel, aumentando aí bem o tamanho do brush e passando na parte interna. Eu recomendo deixar aqui a dureza um pouco maior, que você vai saber exatamente onde está passando aqui no cantinho. E aumentar aqui também o fluxo. Só que aqui eu vou tirar a suavização, que vai ficar mais fácil. Pode pintar dessa maneira, ou então selecionar, por exemplo, com a ferramenta caneta ou a ferramenta laço, todas as bordinhas aqui, e de você simplesmente dar um preencher com a ferramenta lata de tinta. Por exemplo, você pode fazer isso aqui, ó, Ctrl Alt Z, vou voltar tudo aqui, preencher aqui, ó, e pode colocar talvez uma máscara de camada e esconder todo o resto. Também pode ficar mais fácil, por exemplo, ó, vim agora com a ferramenta pincel, colocando na cor preta e esconder o restante, também pode ser que fique mais fácil, né? Aumenta bem o tamanho aqui, ó, para apagar todo o contorno.
aproxima bem o zoom aqui, diminui o tamanho do brush e apaga só o que for sobra. Legal? Aproxima bem o zoom para não apagar nem mais e nem menos aí do que sua imagem precisar. Olha só, turma, ou então pode haver uma outra nova forma que se faz a seleção, que nem eu falei, por exemplo, pode pegar a ferramenta laço poligonal. Você aproxima bem o zoom e vai fazendo a seleção completa aqui, ó, em cima do traço. Alt e rolar para trás e para frente, se consegue dar o zoom sem cancelar ou concluir aqui a opção com a ferramenta laço. Quanto mais grossa você deixar a bordinha aqui, vai ser mais fácil para você realizar esse efeito, porque tem mais precisão na hora do corte, ó, então você consegue dar menos cliques, né? Eu deixei uma bordinha mais fina aqui nos cantos do terno aqui do paletó, então ficou um pouquinho mais difícil, que nem aqui tava um pouquinho mais grossinha que fiz na parte de baixo. Aqui, ó, um pouquinho mais fina, então tem que ter um pouco mais de precisão na hora do corte com a ferramenta laço poligonal. Ó, completando no ponto que a gente iniciou. Então deixa eu voltar a rotação aqui, deixar em 0 graus. Beleza? Então o que a gente vai fazer agora? Simplesmente pegar aqui, ó, o pincel com a cor preta, aumentar bem o tamanho do brush aqui com a tecla fecha colchetes. E na verdade, ó, Ctrl Shift I para inverter essa seleção. Como a gente tá com a tinta preta, agora sim se pinta e simplesmente esconde todo o contorno aqui. Já temos a cor principal aplicada. E aqui que a gente fez aquele pequeno erro, você pode voltar novamente aqui com a ferramenta laço poligonal. Agora pressiona a tecla Alt, que é a tecla de menos, né? E só faz aquele contorno por fora, olha só. Agora pode dar um Ctrl Shift I, pegar aí a cor branca com o pincel para mostrar na máscara de camadas esses trechinhos aqui, diminuir um pouquinho aqui, ó, e pinta lá. Ctrl D para tirar a seleção. Beleza, já temos bem avançado aqui o nosso efeito. Agora aqui nesse contorno, se você quiser inclusive colocar ele em preto, porque a gente não deixou em preto porque o terno era bem escuro, né? Você pode então dar 2 cliques nele aqui ao lado, abrir estilos de camada e colocar aqui a sobreposição de cor. Você vem aqui no modo de mesclagem, deixa normal e deixa na cor preta, ou pode pegar tipo um amarelo e jogar um pouquinho mais para baixo, que é um tom mais escuro, também fica legal, ou a cor que você esteja utilizando aí como cor de fundo principal, legal? Deixar preto mesmo aqui, dar um ok. Só aqui no meio ainda tem a mão dele aqui, ó, nesse pedacinho aqui, então a gente pode fazer a seleção e deixar mostrando a mão dele também.
Vamos fazer a seleção aqui com a ferramenta laço poligonal, fazer aqui por fora, onde termina aqui o contorno. Legal, voltando aqui então, ativa a visualização da cor principal aqui, volta na máscara de camadas, pega o pincel e agora com a cor preta você pinta aqui para esconder essa parte. Ctrl D para tirar a seleção, show, muito bom. E agora a gente pode fazer os detalhezinhos, né? Por exemplo, essas dobrinhas aqui e tal, criando uma nova camada e colocando aqui ó, como cor detalhes escuros. O que a gente vai fazer é pegar uma cor um pouquinho acima, mais escura do que a cor principal e ir fazendo esses detalhes. Então aqui a cor principal era esse amarelo, então a gente pode, por exemplo, pegar um pouquinho mais escuro aqui, ó, dá um ok, pega o pincel, clica na nova camada aqui que a gente criou e vai fazendo os efeitozinhos aqui, como por exemplo o bolso. Aqui ó, os botões. E ó, quando você ativar aqui a cor principal, você vai vendo que os efeitos vão sendo sobrepostos àquela cor principal que a gente tinha feito de início, né? E aqueles outros efeitozinhos também de dobras do paletó também você pode ir fazendo, que também fica legal. Que nem aqui, ó. Só que eu recomendo de deixar um pouco mais... uma porcentagem menor na dureza, que vai ficar mais legal, mais suave o efeito. Essa daqui seria até interessante a gente colocar numa outra camada, esses detalhezinhos, para dar uma cor não tão forte. Então a gente pode fazer a seguinte, já que a gente colocou tudo na mesma camada, a gente vai deixar esses risquinhos aqui com essa, pegar aqui ó, a ferramenta laço e fazer o laço apenas nesses efeitozinhos que a gente colocou depois aqui, ó, sem os botões e os bolsos, aí. E agora a gente dá um Ctrl Shift J para desmembrar ela para uma nova camada, ó. A gente coloca detalhes extras aqui e modifica a cor, dando 2 cliques na camada, sobreposição de cor, pega um amarelo e dá um pouquinho mais forte, olha só, deixa coisa mínima e dá um ok, ok, e vai fazendo aí no restante também. Você pode passar, inclusive, aqui eu tô me cuidando aqui, ó, só que a gente tem como base a imagem de trás, ó. Então pode passar que não tem problema. A gente pode trazer esses detalhes extras aqui na camada de baixo, clica no botão direito e cria uma máscara de corte. Ele vai estar dentro da camada principal, então ela não vai passar para fora. Ele chega no limite e como se estivesse dentro de um power clip, digamos assim, dentro do CorelDRAW, para quem trabalha com CorelDRAW. Digamos que aqui a parte de cima tá ok, tá legal, e você pode fazer o mesmo efeito aplicando aqui no tênis. Cria primeiro uma camada de contorno, depois pinta com a cor principal e faz os detalhezinhos aí com a cor extra, um pouco mais escura, ou aqui os entrelaçados do cadarço,
beleza? Não tem segredo, eu apenas fiz esse vídeo aqui para mostrar como você pode acrescentar também esse mesmo efeito que a gente aplicou aqui no canal de maneiras diferentes, complementando, pegando acessórios de personagens e aplicando o efeito. Show?
Turma, se você curtiu, então deixa aquele gostei embaixo do vídeo. A aprovação de vocês é essencial para os futuros conteúdos que serão postados aqui no canal. Tanto que eu vi que vocês gostaram muito desse vídeo com esse efeito e resolvi trazer mais dicas em cima dele. Então não deixe de participar, deixe seu comentário, seu gostei aqui, porque eu consigo ver o quão vocês gostaram da ideia, como vocês gostaram do tipo de conteúdo que foi apresentado, legal? Então assim a gente consegue ter um termômetro para o que eu vou postar futuramente aqui no canal. Então toda semana tem vídeo e eu posso trazer uma ideia que vocês gostem mais do que às vezes trazer outras que eu posso achar que vocês irão curtir, mas que no fundo, entendeu, né? Você pode querer outro tipo de conteúdo aqui no canal. Então faça a sua voz valer aqui no canal, porque eu ouço, leio e respondo o máximo de comentários que eu posso aqui de vocês. Valeu? Então se você quiser mais conteúdos do que do que você já assistiu aqui no canal e que irá assistir, se quiser conteúdos exclusivos com muita qualidade, acesse a loja photoshop.com.br, que lá você encontra todos os cursos disponíveis para você entrar, participar e se tornar um fera no Photoshop aqui com a gente. Valeu? Muito obrigado pela sua atenção. Quem falou foi o Alisson e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal.